Então, vamos dar prosseguimento à correção dos exercícios do capítulo 16, que é o capítulo que fala sobre as questões ambientais contemporâneas. Nós fizemos até a 13, vamos dar prosseguimento do capítulo para a gente finalizá-lo. Até aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui da frente. A questão começa, né, com algumas informações, tá? Assim, quando a gente pega uma questão que tem muitas informações, o que eu aconselho a fazer? Não fica muito tempo perdendo tempo, analisando, comparando, porque você, na verdade, não sabe o que vai ser exigido de vocês, né? Assim, obviamente, alguma coisa pode ser diretamente tirada, exigida, né, da interpretação, ou pelo conhecimento geral, né? Por eliminação, você já consegue chegar ao gabarito, tá certo? Mas o que vai acontecer na maioria dos casos? Vocês vão ter que ler a alternativa, né? E cada opção, né, cada alternativa de gabarito, vocês possivelmente terão que voltar às informações que antecedem ou que são apresentadas, né, no enunciado, tá bom? Então, para não ficar perdendo tempo, então recorram aos dados apresentados sempre que for necessário, mas não de forma, né, desnecessária. Não sei se ficou claro para vocês, tá? Se a gente ficar lendo aqui, eu acho que não faz muito sentido, tá? Mas para uma rápida leitura, uma leitura bem dinâmica aqui, a gente está falando sobre a questão, né? Uma questão hídrica, tá certo? A gente está percebendo aqui, pela legenda, ó, boa oferta de água, situação vulnerável, situação crítica, beleza? E a gente está vendo aqui países, né, de populações bem significativas, países, né, de alto padrão de desenvolvimento econômico, né, e urbano, com alto consumo per capita também, com destaque aí para a China e Índia, os dois países mais populosos do globo, que avançam, né, em termos de urbanização, certo? E a gente está vendo aqui países, né, que são pioneiros, são países centrais, né, da economia, e também temos o Brasil, né, um país emergente, a Rússia, né? Então vamos ver o que a questão traz. Questão da Unesp. A escassez de recursos hídricos pode ser vista como resultado de um conjunto de fatores naturais e humanos que variam em cada país ou região. Nós já discutimos essa temática em várias questões desse capítulo, né? Falamos sobre fatores naturais, inclusive nessa questão aqui, ó, foi interessante que nós falamos sobre a questão natural, a questão número 9, a questão número 9. Eu tive a oportunidade de relacionar para vocês a ocorrência, né, de fenômenos naturais como El Niño e a Laninha, interferindo nas condições climáticas, inclusive, né, nas médias pluviométricas do mundo, mas com destaque, obviamente, para o Brasil. O que esses fenômenos naturais trazem? Tá? E, ao mesmo tempo, a interferência humana, que cada vez mais é motivo de debate, de análise, né? O quanto o homem desmata, o quanto isso interfere, né, nas questões climáticas, do microclima e do macroclima, o quanto o homem degrada os mananciais hídricos, quanto mais o homem polui, o homem altera o curso de rios, o homem utiliza em excesso, o homem degrada, né, os reservatórios hídricos subterrâneos, né? Cada vez mais nós temos o consumo insustentável da água, o quanto isso, né, toda agressão de recursos hídricos interfere nas condições climáticas, na oferta hídrica, né? Quanto o modelo, né, de economia que que foi implementado, né, pelo sistema capitalista é nocivo, né, em termos de sustentabilidade ou falta dela, né, ou insustentabilidade ambiental. Nós já fomos discutindo isso, né? E, ao mesmo tempo, os desafios, as propostas, os estudos, até, né, a culminância do Tratado de Paris, que, embora tenha todo um sentido, né, de contenção do aquecimento das médias térmicas, mas quanto isso influencia nas questões climáticas, né? Um dos grandes reflexos sobre o aquecimento global é justamente o derretimento das calotas polares, elevação do nível dos oceanos, mudanças no macroclima, né? A gente pode destacar aí a morte de abelhas, né? Uma infinidade de situações que possam levar, inclusive, a falta de condições de vida no planeta, né? Isso vai ter interferência direta na capacidade de produção de alimentos e, obviamente, muitas questões chamam a atenção também
para as contradições do planeta. Então, obviamente que essas mudanças climáticas elas serão muito mais nocivas em termos sociais para os países subdesenvolvidos e, sobretudo, né, para as populações pobres, né, os mais vulneráveis, certo? Então, nós já discutimos muito em algumas questões, né, esses assuntos, tanto, né, de fatores naturais quanto antrópicos. No caso da região sudeste no Brasil, o que você precisa lembrar? A região de adensamento urbano industrial, a região que concentrou o desenvolvimento, né, industrial e urbano no Brasil, a região de maior concentração populacional, de alta densidade demográfica, né, sobretudo em determinadas porções, região onde nós temos, né, um consumo per capita muito significativo, inclusive maior potencial de consumo, né? No caso da região sudeste do Brasil, em especial a região metropolitana de São Paulo, entre os fatores humanos que contribuíram diretamente para a restrição da disponibilidade de água estão, vamos lá. Reparem que a questão está pedindo os fatores humanos, diferentemente da questão 9, que pedia fatores naturais, aqui está falando o seguinte, aí, quanto o homem, né, foi responsável, como ele foi responsável, né, por essa situação de restrição da disponibilidade de água, tá? Nos grandes centros urbanos. Então, você pode citar, como nós vimos, todo o processo, né, todo o processo de degradação, né, ambiental, um processo de desmatamento, um processo de impermeabilização do solo, um processo de canalização dos rios, um processo de poluição hídrica, né? Todo o desgaste que vai atingindo, inclusive, a capacidade de produção do cinturão verde, né, nas áreas de produção de hortifrutis grangeiros no entorno dos grandes centros. Então, quando a gente fala sobre questão hídrica, a gente pode pensar que o problema não se, a gente pode pensar não, a gente pode ter certeza que essa problemática ela não se restringe a precisam ter esse entendimento, precisam ser sensíveis. Então, quando o homem desmata, degrada em regiões distantes, a gente pode ter a certeza que isso vai trazer problemáticas. Quando a gente fala, por exemplo, sobre os reservatórios hídricos, né, que abastecem grandes cidades ou grandes regiões metropolitanas, como é o caso de São Paulo, o caso do Rio, a gente precisa entender o seguinte, né, o que está sendo feito? O que está sendo alterado? Olha quanto, né, os reservatórios estão sofrendo, certo? Pela mudança no microclima, pela diminuição das médias pluviométricas, pelo processo de compactação do solo, tá? Como as condições ambientais e quanto o poder público está sendo negligente, tá certo? Então vamos lá. O que o homem fez para alterar isso? O que vocês marcaram de gabarito? Lembre-se que a gente está falando de fatores humanos, tá? E a gente está falando sobre a questão da região metropolitana de São Paulo, tá bom? Então, quando a gente fala de região metropolitana, a gente pensa numa metrópole, né, que polariza, que influencia o seu entorno. A gente está falando da metrópole, né, São Paulo, que polariza, que influencia o seu entorno, uma área, né, conurbada, um processo, né, de uma região contígua, com forte integração, com forte dinâmica industrial, com grande consumo, tá? Per capita. Então, a gente precisa entender essa realidade, beleza? Então, vamos lá, ó. A transposição de bacias hidrográficas e o grande consumo agrícola de recursos hídricos. Quando a gente pensa sobre as atividades antrópicas que mais consomem água, a gente está falando da agricultura, a gente está falando da pecuária, na terceira posição, a indústria, né? Quando a gente fala da região metropolitana, a gente pensa no grande adensamento populacional, na grande presença de indústrias, na grande degradação dos recursos hídricos com poluição, esgoto industrial, esgoto doméstico, né? Lixo, mudança no curso dos rios. Olha como está o Rio Tietê, olha como está o Rio Pinheiros. Tá legal? Certo? Olha a canalização desses rios, olha as rodovias marginais. Beleza? Todos esses fatores, beleza? Então, aqui, ó, o grande consumo agrícola, então você não vai relacionar a agrícola à questão da região metropolitana. Tudo bem? Certo? A transposição de bacias hidrográficas, como que é isso? Olha a transposição, né, do Rio São Francisco, ou seja, o projeto de transposição do Rio São Francisco significa você pegar um rio perene, tá? Que no caso é o Rio São Francisco, cujo objetivo é levar essas águas para regiões distantes, ou seja, levar essas águas através de canais artificiais
para abastecer rios que muitas vezes naquela região são intermitentes, né, garantindo água para a região. Projeto extremamente polêmico, extremamente contraditório em vários aspectos, né? Mas voltando para cá, a questão não é a transposição, né, das bacias hidrográficas da região, tá? Pegando aqui, aprofundando um pouquinho, puxando o gancho para o Rio de Janeiro, o nosso Rio Paraíba do Sul, que é o principal, né, aqui na nossa região, na bacia do Paraíba, ele nasce em São Paulo, né? Ele vai desaguar lá no Oceano Atlântico, no estado do Rio, mas ele nasce em São Paulo. Então, volta e meia, nós temos questões aí envolvendo os dois estados extremamente, assim, situações complicadas, né? Isso obviamente tem muito a ver com o grupo político que está à frente, né, desses estados, mas, por exemplo, por mais de uma oportunidade, o estado de São Paulo já propôs você canalizar águas, né, do Rio Paraíba do Sul, levá-las para outros reservatórios, levá-las para outros locais, para diminuir, minimizar um pouco a questão, né, da disponibilidade de água, né, em porções do estado de São Paulo. Como a gente está falando do Rio Paraíba do Sul, que é o principal do estado do Rio de Janeiro, isso traria consequências severas para o Rio de Janeiro. Então, nós temos uma disputa aí que já foi, inclusive, judicializada em algumas oportunidades, algumas ameaças, né, de judicialização. Tá bom? Beleza? Olha bem, a intensa poluição dos rios e lençóis freáticos, né? Quando a gente fala dos rios aqui, a gente pensa em esgoto, a gente pensa, né, em esgoto industrial, doméstico, lixo. Quando a gente fala dos lençóis freáticos, a gente está falando de áreas de recarga, né, que sofrem com esse processo de contaminação, tá beleza? O grande consumo urbano industrial, então você tem um grande percentual de pessoas com um modelo de consumo, né, muito intenso e também industrial, tá? Então, aqui não vejo problema. Então, peguem e façam essa relação com a região metropolitana de São Paulo. Né? A gente pode perceber que nós temos essa realidade. O grande consumo urbano e agrícola, aí nós temos de novo aqui o agrícola, eu preciso que vocês relacionem, que a gente está falando da região metropolitana, de recursos hídricos e a inexistência de infraestrutura de captação, tratamento e distribuição de água. Não temos inexistência, nós temos precariedade, nós temos ineficiência, nós temos restrição, né? Onde a população pobre, os bairros pobres, são aqueles mais atingidos, tá bom? Nós temos estruturas obsoletas, concentradas, mas não inexistentes. A inexistência, de novo, né, a expressão de totalidade aparece aqui, ó, lembre-se, né, de sempre analisá-la com bastante cautela. A inexistência de infraestrutura de captação, tratamento e distribuição de água, intensa poluição dos rios e lençóis freáticos. Aqui tá show, né? Mas inexistência, como nós comentamos na C, está equivocado, inviabilizando a afirmativa D, a opção D. A preservação de vastas extensões de floresta nativa, pelo contrário, né, nós temos um processo de degradação. Então, muitas reformas urbanas tentam minimizar as ilhas de calor, tentam também, né, minimizar as agressões ao meio ambiente, entre elas as questões hídricas, né, propondo projetos de despoluição de rios, né, de revitalização das margens, tá certo? Minimizando as áreas de impermeabilização através de novos materiais que facilitem, né, a infiltração dessas águas, tá bom? Então, todas preocupações da engenharia ambiental nos grandes centros, né? Dos arquitetos urbanos, dos engenheiros urbanísticos, transposição de bacias hidrográficas, eu já comentei para vocês como se dá esse processo de transposição no início da afirmativa A. Tá legal? Então, nosso gabarito aqui, afirmativa B. Alguma dúvida? Alguma coisa mal explicada? Algum comentário que vocês querem que eu aprofunde? E aí? Tudo tranquilo? Então, vamos avançando aqui, ó. Questão número 15. Deixa eu ver aqui. Gente, eu tô vendo que tem mensagem no chat aqui, daqui a pouco eu vejo, tá? Se for alguma coisa, vocês podem ficar à vontade, podem falar o que vocês quiserem na hora que vocês quiserem. Questão 15 da PUC-Rio, considero, né, em termos de Estado do Rio, a prova, né, a parte discursiva, né, que é de geografia, que está presente em alguns grupos da PUC-Rio, a prova mais, assim, mais complexa, digamos assim, bem elaborada, né, mas com grau de dificuldade bem elevado, mas que favorece, obviamente, o bom aluno, tá?
a prova da PUC-Rio. As gestões de algumas cidades no mundo e variados pesquisadores de distintas áreas do conhecimento vêm apostando na construção de telhados verdes, como uma das possíveis estratégias criativas que podem modificar a maneira como o meio ambiente urbano deve ser tratado. Então, como que o ambiente urbano deve ser tratado? Dentro da lógica de sustentabilidade, né? Melhorando-se a qualidade de vida de milhões de habitantes em todo o planeta. Então, lembre-se, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está se referindo a isso aqui, ó. Nós tivemos um modelo urbano, né, um modelo, né, de presença, de expansão, né, de infraestrutura urbana, de aparato urbano extremamente baseado nos interesses econômicos e, consequentemente, as condições sociais e ambientais são precárias e degradadas. Então, é preciso que a gente atinja, né, esse entendimento. Então, geralmente é isso que as provas querem de vocês, tá? Repare, quando a gente está falando de milhões de habitantes, a gente está se referindo às questões sociais, né? E o que a gente precisa melhorar? Os aspectos ambientais. Então, qualquer boa prova de geografia vai trazer a relação sociedade-meio ambiente, tá? E aqui está trazendo algo muito próximo, né, das grandes metrópoles mundiais, tá certo? Então, aqui nós temos uma representação, ó, de um telhado verde. Nós temos várias vantagens, né? Vamos discutir aqui a questão, daqui a pouco a gente fala um pouquinho das vantagens, tá certo? Quando a gente fala de telhados verdes, a gente também pode falar, né, sobre paredes verdes, né, verticais, não somente telhados, mas paredes, né, os jardins verticais, tá bom? Também podem entrar dentro desse entendimento. Em relação a essa crescente estratégia em diversas partes do mundo, o comando da questão está pedindo: identifique duas mudanças positivas para o clima urbano das cidades, a partir da ampliação dos telhados verdes. Então, quando a gente fala sobre a questão climática nas cidades, eu queria que vocês levassem em consideração a questão do conceito de ilhas de calor, tá? Nós já discutimos também a questão de ilhas de calor em outras oportunidades. A gente sabe que as médias térmicas, né, nas áreas centrais, elas apresentam, né, elas se apresentam de muito maior que nas áreas mais periféricas, né, podendo ter umas diferenças de 7 até 9 graus de diferença. Isso tem a ver com a grande presença, né, de superfície com grande capacidade de absorver calor, a diminuição do verde, então o aumento do concreto, do asfalto, né, isso tem a ver com a poluição, isso tem a ver com a verticalização, né? Então, isso com a concentração, né, de materiais, de pessoas, então está relacionado a vários aspectos, tá legal? Agora, como, né, que os telhados verdes, eles podem, né, melhorar as questões do microclima nas grandes cidades, certo? Então, primeiro, gente, vamos fugir um pouquinho da questão. Uma questão poderia relacionar isso à questão da minimização da poluição visual, tá? Então, os telhados verdes e os jardins verticais poderiam estar relacionados à questão sobre a questão da poluição visual, mas aqui eles querem as questões climáticas, né? Então, você está aumentando o verde, então você está diminuindo, né, as áreas de contato, de absorção de calor, então você está favorecendo um equilíbrio térmico, certo? Ao mesmo tempo, a vegetação é um fator de sequestro de carbono, tá bom? Então, seriam os dois pontos, assim, sensíveis, os dois pontos principais que vocês poderiam desenvolver, tá bom? Então, aumenta a reflexão, né? Diminui a absorção desse calor, tá certo? Segundo, né, a questão do sequestro de carbono. Acho que seriam os dois pontos aí principais para vocês discutirem. Cuja culminância, né, será justamente a minimização das chamadas ilhas de calor, das médias térmicas. O item B, ele se relaciona ao entendimento do A, porque, olha só, explique como os telhados verdes influenciam no consumo de energia e água nas grandes cidades, né? No consumo de energia e água nas grandes cidades. Então, aqui está falando sobre a questão econômica e a questão ambiental, tá certo? Então, como você pode perceber, as temperaturas
serão impactadas pela presença de telhados verdes e jardins verticais, né? Então, você teria um menor número de horas no dia ligando o ar-condicionado, ligando o ventilador, porque as temperaturas, né, elas seriam mais equilibradas. Então, para dar aquele calor, né, assim, aquela sensação térmica bem elevada, demoraria mais tempo, e ao mesmo tempo que ela permaneceria por menos tempo. Então, você ligaria ar-condicionado e ventilador por menor número de horas ao longo do dia, fazendo com que você tivesse uma economia de energia, tá? Quando a gente fala sobre a questão da água, a gente pode entender que a água também está diretamente relacionada à produção de energia através de hidrelétricas, certo? Então você já teria, né, uma forma de economia. A questão também, embora, né, não fosse o foco, mas vamos aproveitar a questão para matemática, como isso poderia interferir também em questões sociais. Vou explicar. Não somente em telhados verdes, mas também em territórios, né, vazios, né? Aqueles terrenos baldios, típicos, né, de algumas áreas de metrópoles, né, no Brasil, por exemplo, poderiam ser utilizados não somente para praças, não somente para parques, né, que poderiam também ter essa função de minimização das ilhas de calor, mas para uma horta urbana. A mesma coisa poderia acontecer nos telhados dos prédios, nos telhados das construções, né? Então a horta teria uma função social também muito forte, ou seja, garantir alimentos, né? Olha quanto verdura é complicado de ser comercializado, porque ela é extremamente perecível, certo? Então isso melhoraria a oferta de alimentos, isso melhoraria a qualidade desses alimentos ofertados, então isso diminuiria inclusive o custo desses alimentos, né? Criando melhores condições de segurança alimentar. Isso, obviamente, poderia ser feito em várias porções da cidade para atender segmentos sociais diversos. Então, por exemplo, juntamente com as casas populares, os condomínios, né, poderiam ser feitos espaços de hortas coletivas, de hortas comunitárias. Então, além de você ter, obviamente, de forma orgânica, né, então você aumentaria a oferta, né, de alimentos, aumentaria a oferta de alimentos de qualidade e aumentaria a oferta de alimentos de qualidade de menor custo. Isso traria vantagens, né, sociais, ambientais e econômicas também bastante significativas. A questão não exigia esse conhecimento, a questão não obrigava a ter esse conhecimento, até uma fuga da questão, mas a gente só está aproveitando a questão para discutir outras temáticas importantes. Eu acho que o objetivo, né, da correção do exercício é justamente explorar os temas a partir, né, do que as questões apresentam, as temáticas, né, presentes nesses exercícios. Então, não sei se ficou claro para vocês o que eu quis dizer, tá? Essa temática, né, já foi presente em outros grandes vestibulares, em outros grandes concursos públicos. Então é sempre bom a gente ter uma visão um pouco mais aberta, mais generalista, porque às vezes você vê uma questão, assim, você tem dificuldade de resolver a questão, só que você já sabe a temática, né? Ou seja, você se assusta quando você vê um tema que para você, teoricamente, né, pode ser novidade, você não consegue fazer o link com tópicos, com exemplos, né, que você já domina, que você já debateu, que você já teve esse contato, tá bom? Gente, alguma dúvida em relação à questão? Alguma coisa é, que eu possa aproveitar aqui? A coisa ficou mal explicada? Hein? Tudo bem, galera? Ninguém quer perguntar nada, não? Tudo tranquilo? Então, beleza.